O Dia Internacional da Mulher é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. É adotado também pela Organização das Nações Unidas e por diversos países. Para ilustrarmos a data, vamos conhecer a história de superação da doutora Chiara, advogada da União. Mesmo que o sol ainda não tenha nascido, muitas de nós já estamos de pé. Afinal, os desafios do dia são muitos: trabalho, faculdade, filhos, marido e os deveres de casa que sempre nos esperam. Em meio a tudo isso, ainda temos que encontrar tempo para nos cuidar. Ah, a vaidade feminina! Mas será que sobra tempo para sonhar e ser feliz, por exemplo? Esse propósito, justamente, ele gera essa perseveração, que é o resultado, o segredo, o caminho de todo mundo seria a perseveração. Então, a forma de olhar o mundo assim, pessoas otimistas, elas tiveram um contexto de aprendizado para serem dessa forma. E quem não é? O que eu posso fazer? É um treino também. A gente pode desenvolver essa habilidade de ser otimista, em ter um papel positivo diante da vida. Para as mulheres, a pressão vem de todos os lados. Mídia, cultura, afazeres domésticos, maternidade, diferença salarial. Coisa de uma sociedade ainda carregada por traços machistas. Nesse contexto e mergulhadas nessa rotina, muitas de nós mantemos uma postura conformada por não ter ânimo de correr atrás de objetivos maiores. Mas a ciência mostra que a forma de ver a vida influi diretamente no alcance de objetivos e realizações pessoais. A neurociência traz muito isso. O nosso cérebro ele é plástico. E a partir do momento que a gente começa a modelar alguém e entender mais ou menos como é o mapa cerebral dela, um mapa, como ela conseguiu chegar até ali, a gente também pode nos reformulando e alcançando essa dinâmica também. Então, essa visão é extremamente importante e fora que influencia também diretamente na nossa interação social. E, consequentemente, porque é tudo fluido, começa a ficar mais leve as nossas relações, então os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e com leveza, como a vida deve ser, sem nenhuma receita de bolo, mas assim, a começar por dentro, um trabalho de reestruturação emocional, um trabalho de autoconhecimento para saber que crença negativa eu tenho na minha vida e de que forma eu posso estar trabalhando nela para identificando e estar alterando esse pensamento automático que me induz para resultados que não são favoráveis, que a gente não quer. Prova disso é Chiara Michele, procuradora, doutoranda, mestre, mas hoje, acima de tudo, uma mulher única que lutou com toda a determinação para realizar seus sonhos. Chiara, foi difícil? Posso dizer que foi difícil, sim, mas eu costumo falar que as dificuldades elas ocorrem para que te impulsionem em determinadas direções. Nasceu em uma família simples da zona rural do Nordeste. Apesar da gente ter diversas dificuldades, como geográfica, eu era do interior, então a minha família inteira vivia na zona rural, todo mundo trabalhava com usina de canas-de-açúcar, então eu sempre morei na área rural até os 14 anos. Eu vim morar na cidade pela primeira vez, eu tinha 14, mas meus pais sempre incentivaram os estudos. Então, mesmo eu morando no campo, eu estudava numa escola particular da cidade mais próxima. Eles procuravam sempre, tanto eu quanto meu irmão, prover a gente com o melhor da educação, dentro das possibilidades de uma cidade do interior de Pernambuco. A maior parte da minha infância eu passei em Palmares, na zona rural de Palmares. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando chovia, virava um lamaçal que a gente não conseguia atravessar de carro. Eu já cheguei aí para colégio de trator. Você já imaginou o que é isso? Tinha uma pessoa que era o Clóvis, que eu nunca vou esquecer dele. Porque nas vezes que não tinha trator, ele botava a gente assim, nas costas e atravessava pela lama até numa área onde podia passar o carro. Tudo isso não foi impedimento para que a menina realizasse seu grande sonho, graduar-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E apesar
de eu ter algumas dificuldades em razão da própria estrutura machista, patriarcal, de toda uma família do interior, do Nordeste, eu sempre tive um incentivo. E quando eu disse assim à minha família que eu queria ir para a capital para estudar, e que eu tinha um sonho de estudar na Faculdade de Direito do Recife, eu decidi isso aos 9 anos de idade, que eu queria estudar Direito, mas que não era em qualquer faculdade, era justamente na Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Recife. É um prédio lindíssimo. Eu era criança e passava por lá e eu dizia, eu quero um dia entrar aqui nesse prédio, eu quero estudar aqui. Os pais de Kiara sempre acreditaram no potencial da menina. Ela nos conta como eles foram importantes para a realização de seu sonho. Quando eles perceberam que eu tinha esse potencial, fizeram um esforço acima do que poderiam, inclusive, e a gente foi para a capital. Eu consegui uma bolsa de estudo no colégio, em razão do esporte. Eu fui judoca, quer dizer, sou, né? Porque nunca se deixa de ser judoca. A partir dos 9 anos, eu comecei o judô e competi. Viajei o Brasil e aí comecei a viajar o Brasil já adolescente, pré-adolescente, fui conquistando medalhas, títulos, e isso fez com que eu conseguisse uma bolsa num dos melhores colégios do Recife, o Colégio Boa Viagem. E essa bolsa me permitiu realmente que eu ingressasse na Universidade Federal de Pernambuco, porque era o segundo curso mais concorrido à época. Os desafios de garota, eram muitos. Ela considera que cada dificuldade foi determinante para suas próximas conquistas. E estava no final do mês, já tinha acabado o meu dinheiro e estava com fome já ia dar quase 10 e pouca da noite. E eu peguei o primeiro ônibus, porque eu tinha que pegar ou 2 ou 3. Aí eu peguei o primeiro e cheguei numa parada lá para pegar o segundo. Esse segundo ônibus, ele só passava de 1 em 1 hora. De 1 em 1 hora. Então, se eu perdesse ele por 2 minutos, eu ia passar 1 hora esperando o próximo. 11 horas da noite eu na parada, eu tenho certeza que o motorista me viu, eu tenho certeza, ele olhou nos meus olhos, porque estava chovendo, eu na parada, 11 horas sozinha, num momento de extrema violência que estava tendo em Recife, de assaltos, de tudo. Você fica com aquela ansiedade por ser mulher, a violência e etc. E aí eu lá, e o que é que o cidadão fez? Queimou a parada de ônibus. E eu lá com fome, cansada, exausta. Tinha saído de casa às 6 da manhã. Chovendo, eu comecei a chorar, mas eu chorava. E eu dizia, mulher, pelo amor de Deus, para que tu tá passando por isso? Vai estudar para um concurso, tá todo mundo passando no concurso, por que tu fica com essa história de Luhmann, de Habermas, de não sei quem aí? Vai estudar. Aí eu cheguei em casa determinada, eu entrei no ônibus chorando, no segundo ônibus, depois de mais de 1 hora andando, esperando o próximo. Aí cheguei em casa, manhã estava acordada ainda, eu disse, olha, a partir de amanhã eu começo a estudar para concurso público. Eu cansei de ser, como diz lá em Pernambuco, eu cansei de ser lisa. Lisa sem dinheiro. Eu até agradeço a esse motorista desse ônibus, né? Porque foi ele, eu vou dizer, ficar com raiva dele, mas hoje eu olho e disse, foi ele que deu o start. Bendito motorista. Kiara considerou penoso o período de estudo para concursos, devido à disciplina e dedicação que o objetivo exigia. Mas foi assim que a menina simples do interior do Nordeste se tornou procuradora federal da União. Questionei a ela se hoje ela se sente realizada. Extremamente realizada. A AGU é a minha casa, realmente. Eu não imaginava o que era. Eu me inscrevi nesse concurso por incentivo de 2 amigas, que me obrigaram praticamente a me inscrever. Eu disse, eu não estou preparada para esse tipo de prova ainda. Eu comecei a estudar para concurso agora. Elas, não, você vai fazer. Aí nos inscrevemos, éramos 6, inscrevemos as 6. E das 6, 3 foram aprovadas. E elas me incentivaram muito, mas eu não tinha nem ideia do que é que fazia a AGU. E depois quando eu comecei a estudar, é que eu fui vendo o que era, já fui me interessando, mas quando comecei a atuar na Procuradoria Federal em Roraima, aí realmente eu fui me apaixonando de uma forma pela carreira que eu tinha uma vontade ainda de fazer algum outro concurso, se existia, morreu. E me sinto extremamente realizada, também por ser uma carreira equilibrada, do ponto de vista de quantidade de homens, de mulheres. A gente ainda tem muito a evoluir com relação a isso, já que esse é um especial
de Dia das Mulheres, mas muito me orgulha fazer parte dessa casa. As cotas agora que, né, os últimos concursos que já vêm com a previsão de cotas, eu creio que tende a mudar ainda mais a estrutura da AGU, de trazer uma pluralidade ainda maior para que a gente continue realizando esse nosso papel fundamental, essencial à justiça do país, fundamental à nação. Eu sou a Procuradora Federal com muito orgulho. Chiara falou ainda sobre a importância da determinação e da gratidão na busca de objetivos. Tinha muita gente quando eu dizia, vou estudar na capital, vou fazer, né, vou estudar em Recife, vou morar em Recife, vou fazer direito na Federal. Pensa que é fácil, boa sorte. Com um certo tom de ironia e de, essa menina sonha alto demais. Sempre teve isso, só que esse tipo de resposta me motivava ainda mais. Porque eu nasci com uma teimosia, uma teima. É muito difícil, depois é assim, é esse que eu quero. Se for muito difícil, é esse que eu vou conseguir. Todas as pessoas que aparecem na vida da gente, eu entendo que é para somar. Mesmo aquelas que parecem as mais negativas do mundo, elas vêm para trazer aprendizado, para fazer evoluir. Ninguém chega, né, por acaso. E de onde vem tanta inspiração? As mulheres fortes, em geral, me inspiram. A minha primeira inspiração, sem dúvida alguma, é minha mãe. Desde que eu me entendo assim, por gente, eu lembro de minha mãe com livro. E o filho sempre copia o comportamento dos pais, né? Então, eu achava muito bonito que a minha mãe estava sempre com o livro na mão, então eu queria sempre ter um livro na mão também. E a força dela, a forma como ela coordenava e tomava todas as decisões. Meu pai não tem nenhum problema de dizer que quem manda lá em casa é a minha mãe. Então, sempre tive esse exemplo, apesar de ser fruto dessa sociedade patriarcal, eu vi o exemplo da minha mãe frente às outras mulheres, quem a gente convivia no interior, ela como uma figura que se destacava. E hoje, várias mulheres fortes me inspiram. A própria ministra Grace, hoje a primeira advogada-geral da União, fiquei muito feliz quando ela me fez o convite para assumir a direção da Escola da AGU. É uma mulher que eu admiro porque não é fácil estar à frente de uma instituição com a quantidade de membros, né, com a quantidade de problemáticas, uma instituição jovem como essa, ser da carreira também e atuar da forma como ela atua, é uma pessoa que inspira. Por fim, ela nos conta um dos seus segredos. São 3 palavrinhas que eu sempre falo. É foco, ou seja, aquilo que eu disse, o quanto antes você determinar onde você quer chegar. Então, o meu foi foco. Aos 9 anos decidi, direito, vou ser advogada. Jamais pensei que ia ser advogada do Estado brasileiro, mas aconteceu. Foco, força, porque obstáculos eles vão existir sempre, sempre, mas você tem que ter força para continuar, para superar, e uma palavrinha chamada resiliência dentro dessa ideia de força, que não importa aí o quanto você cai, o quanto você, né, apanhe, mas o que importa é que você persista. A seguir, no próximo bloco, vamos mostrar projeto da AGU para economizar custos da instituição. Voltamos em instantes, não saia daí!